fetal. E, Desculpa, Ana, eu coloquei para gravar. imagina, imagina, e o acúmulo do líquido pulmonar fetal, e também, ai meu Deus, eu não sei porque ele para às vezes de compartilhar, e aumento da pressão intratraqueal. Esse aumento da pressão intratraqueal e também o acúmulo de líquido vai promover um aumento dos pulmões, e esse aumento vai causar uma compressão do coração e dos grandes vasos. O coração comprimido, ele vai acabar funcionando de uma forma disfuncional, vai piorar a sua função. A compressão desses grandes vasos vai dificultar o retorno venoso e, em consequência disso, opa, pulou uma coisa, que pena. E, em consequência disso, vai provocar uma ascite e uma hidropisia fetal. Aqui é um esquema que eu achei muito interessante, que mostra uma anatomia normal e a anatomia, as alterações causadas pela essa síndrome, pela essa obstrução. Então, a obstrução da traqueia provoca o aumento, né, dos pulmões pelo acúmulo de líquido, o coração ele se torna centrado e comprimido, provocando uma alteração da drenagem, né, do retorno venoso pela compressão também dos grandes vasos, e causando também, e é isso levando a ascite e a hidropisia fetal, que acaba levando o acometimento mais grave do feto. Para o diagnóstico disso, a principal ferramenta é a ultrassonografia. Nós sabemos que durante a gestação é feito ultrassons seriados e é muito importante que o radiologista esteja atento a essas alterações. E o que vai ser avaliado nisso? Vai observar pulmões grandes e hipereucóicos, sempre bilateral, tanto o direito como o esquerdo, a dilatação da árvore traqueobrônquica, um coração pequeno, centrado e comprimido, a inversão do diafragma ou achatamento do mesmo e a presença de uma ascite, geralmente volumosa. Aqui é uma imagem que mostra, né, a avaliação da traqueia, que ela aparece uma interrupção, a gente não consegue ver ela na sua totalidade, então avalia também a presença dos grandes vasos, o pulmão, as costelinhas. Aqui mostrando na ultrassonografia a dilatação traqueal, então são achados importantes, né, que tem que o ultrassonografista chamar atenção, o radiologista. O achatamento e a inversão do diafragma, então ele não tem mais aquele aspecto côncavo, então ele acaba sendo, ficar mais reto, né? E nessa outra imagem, o aumento do volume pulmonar e o coração no centro e comprimido. E na parte abdominal, a ascite fetal, que é um grande problema que ocorre nessa evolução. A ressonância magnética, ela também vai ajudar na avaliação desses bebês, principalmente para avaliar o ponto exato da obstrução da via aérea superior, ajudar no planejamento em caso de uma intervenção fetal, né, da cirurgia fetal, e também orientar, no caso dessa criança vir ao nascimento, um planejamento cirúrgico pós-natal. Aqui são imagens da ressonância, que é bem interessante ver, né, o ponto de que não há, né, a comunicação entre a árvore traqueobrônquica e a laringe. Nessa outra imagem, o aumento dos pulmões, o achatamento também do diafragma, a inversão do mesmo, e a ascite volumosa. Nessa outra imagem também, a descontinuidade da via aérea superior. Distúrbios genéticos também estão bastante associados ao caos, né? A síndrome de Fraser ocorre em 25%, é a síndrome mais comum associada, que é uma doença autossômica recessiva, caracterizada por defeitos urogenitais, atresia laríngea, a sindactilia e a criptoftalmia. Outras síndromes também podem ser encontradas, como a síndrome do cri do chá, das costelas curtas, velo cardiofacial, a presença de onfalocele, o Vacter e o Vater, e também anomalias cromossômicas, com deleções, trissomias, também estão associadas ao caos. Então, isso é muito importante que essas crianças com essa alteração, os fetos com essa alteração, sejam submetidos, né, a gestante a uma aminocentese e o cariótipo fetal,
para definir se há o cariótipo normal ou se tem todas essas anomalias associadas, que é muito importante esse conhecimento até para definir o prognóstico do feto, né? E qual seria a melhor conduta e planejamento obstétrico e da cirurgia neonatal e a cirurgia fetal. O diagnóstico diferencial, a gente tem que lembrar que as alterações do pulmão, a gente sempre tem que lembrar da malformação adenomatoide assística, né, bilateral, que é raro, mas pode acontecer. No caos, sempre o acometimento vai ser bilateral dos pulmões. A compressão extrínseca da via aérea superior, que é uma outra patologia que deve ser investigada, então que daí caracteriza pela presença dos hemangiomas, dos linfangiomas, do teratoma cervical, cistos e anéis vasculares, como o duplo arco aórtico. E agora, propriamente dito, né, eu vou explicar, né, relatar o caso que nós vivenciamos no Hospital da PUC. Era uma gestante de 22 anos, era a segunda gestação dessa moça, já tinha tido um aborto anterior, por volta de 8 semanas, né, sem nenhuma outra alteração, não sabia nada sobre esse outro feto. O diagnóstico da obstrução de via aérea superior foi feito no ultrassom morfológico de 22 semanas, em que foi evidenciado uma cite fetal volumosa, pulmões com dimensões muito aumentadas, árvore brônquica dilatada, diafragma aparentemente íntegro, com a sua concavidade invertida, o coração tópico e bem centrado. Foi realizada uma aminocentese e veio um cariótipo normal. Foi realizado a ressonância magnética, que confirmou, né, o feto único, do sexo feminino, uma acentuada ascite, o aumento dos volumes pulmonar, o abaulamento e o rebaixamento do diafragma, dilatação da via aérea brônquia intrapulmonar, e não identificado adequadamente a coluna aérea, que ela não aparece como uma coluna aérea, mas a ausência de líquido na transição da faringe esôfago e da laringe traqueia cervical. Aqui é um vídeo, vamos ver se passa, da ressonância, né, desse bebezinho, do feto, né, e que a gente pode avaliar a CIT muito volumosa, o coração centrado, o aumento do volume pulmonar, né, e da ecogenicidade aqui, a inversão do diafragma e a alteração da via aérea. Vou ver se eu consigo mudar de tela agora. Ai. Às vezes eu não sei por que ele não vai. Espera aí. Deixa eu só passar de novo, só para mostrar um pausezinho aqui. E a gente vê bem a dilatação da via aérea e a descontinuidade. E aqui é um pormenor, né? São imagens que mostram bem a ausência, né, da coluna aérea ou da coluna líquida entre a traqueia, o bronco e a região cervical do feto. Então, essas imagens foram muito interessantes e eu vou explicar também porque eu gravei tanto essas imagens que para mim foram muito importantes no desfecho. Essa paciente, no dia 8 de dezembro, ela entrou em trabalho de parto e foi internada no nosso serviço. Ela estava com 27 semanas de gestação e 5 dias. Foi inicialmente iniciado a inibição do parto e a equipe da obstetrícia tentou a transferência para outro centro em São Paulo, porque já havia, durante o ambulatório da ginecologia, do alto risco, uma conversa com um serviço em São Paulo. Infelizmente, não foi possível essa transferência, e no dia 11 do 12, no final da tarde, reiniciou as contrações uterinas, não foi possível a inibição do parto, começou uma dilatação progressiva do colo cervical, do colo uterino, e daí houve uma discussão entre a nossa equipe da cirurgia pediátrica, que daí nós fomos acionados, junto com a obstetrícia, a anestesia e a neonatologia. E daí houve uma grande dúvida: o que nós vamos fazer? Né? A ginecologia pensava muito em termos da gestante, né? Na segurança da gestante,
ser uma paciente jovem que poderia ter gestações futuras, se deveria pensar num parto normal, mas pensando no parto normal, com certeza a gente teria o óbito fetal, porque a gente não conseguiria ter tempo hábil de fazer qualquer procedimento. E foi discutido daí o parto cesáreo, em que a gente tentaria fazer o exit procedure na tentativa de fazer uma traqueostomia ou fazer algum acesso à via aérea superior. Houve uma grande discussão entre todas as equipes, a mãe também participou, a gestante participou e o pai, né, dessa conduta, e optamos então pelo exit procedure, a traqueostomia. Foi muito importante a nossa relação, né, a nossa conversa com a anestesia. A gestante foi submetida a uma anestesia geral e na indução anestésica com propofol, fentanil e rocurônio. O fentanil até pensando no intuito de uma analgesia do feto. E durante todo o procedimento ela ficou sobre a anestesia inalatória com ceflurana 2%. O obstetra, né, o Dr. Douglas, um professor e grande amigo, né, que coordenou todo esse procedimento. Foi feito a cesárea com bastante cuidado e eles ficaram responsáveis pelo monitoramento da pulsação do cordão umbilical durante todo o nosso procedimento. E a neonatologia, que foi extremamente importante numa avaliação inicial, na tentativa de avaliar, fazer uma laringoscopia e a monitorização do recém-nascido. E a cirurgia pediátrica, nós fizemos um posicionamento do feto entre as pernas da gestante, né, da mãe, mantendo o cordão umbilical, um leve coxim cervical, e como eu sabia que havia uma alteração né, a ausência da traqueia ou da laringe, optei por uma cervicotomia baixa, porém não foi inicialmente identificada a traqueia. Aí, por isso que nesse momento, as imagens da ressonância foram, para mim, muito importantes, porque eu falei, não, eu tenho que achar essa traqueia está ali. Então, eu optei por abrir uma abertura do manúbrio, de mais ou menos 1 centímetro, e comecei uma dissecção, eu já acabei vendo o arco aórtico, e posteriormente eu encontrei a traqueia. A traqueia foi visualizada, ela estava dilatada, foram feitos pontos de reparo com prolene 6 zeros e a abertura mediana da traqueia. Inicialmente eu coloquei um tubo, né? Nós tentamos ventilar para ver se estava tudo ok, e depois passamos uma cânula traqueal. Houve uma grande saída de líquido intratraqueal, que foi impressionante, né? Foi muito diferente, eu nunca tinha visto isso, então foi uma lição aí para a gente saber que nessa situação sai realmente bastante líquido. E a criança, e começamos a ventilar, e nesse momento foi feito o clampeamento. Então, o clampeamento do cordão, ele ficou pulsátil, né, de uma forma adequada, por 23 minutos até o término do nosso procedimento. Há relatos, né, na literatura que o cordão pode manter em pulsação até 60 minutos. Então, esse é um relato também que eu acho super importante. Eu tinha uma ideia, às vezes, que esse tempo de batimento seria muito curto, por isso que eu acho que a equipe, né, em si, a anestesia, a ginecologia, tudo em conjunto, foi fundamental para que a gente pudesse fazer esse procedimento com bastante segurança. Aqui é a hora que a gente terminou o procedimento, que o bebê foi levado para a incubadora, ao lado na sala de centro cirúrgico. Então, ele saturando 95%, com uma frequência adequada, uma perfusão boa. Então, a gente ficou, assim, realmente muito entusiasmado e muito feliz com a gente ter conseguido fazer o procedimento com excelência. O peso da criança era de 1,310 kg. Essa criança ficou, daí ela foi para a UTI neonatal, ela ficou com ventilação de oxigênio, a taxa de oxigênio entre 40% a 30%, foi feito o cateterismo umbilical, passado sonda orogástrica, né? Ela ficou estável num primeiro momento, esse é um raio-x logo após ela chegar na UTI neonatal, onde a gente vê, né, o aumento, né, do volume pulmonar, o rebaixamento do diafragma, né, uma ascite volumosa. Na evolução da criança, a gente fez o ultrassom de abdômen, que viu uma ascite importante, alterações na ecogenicidade do parênquima renal,
Foi realizado também um ultrassom transfontanela, com uma ectasia discreta do sistema ventricular. O ecocardio mostrava um forame oval, pévio, a aorta descendente visualizada e múltiplas comunicações interatriais. Foi passado depois um pique no 5º dia de vida e programado, a nossa ideia era fazer uma tomografia, né, à medida que a criança fosse estabilizando, para que a gente pudesse avaliar melhor, né, a patologia dela, a doença dela, para programar futuramente algum procedimento de reconstrução, né, muito, né, bem no futuro. Inicialmente ela ficou instável, com uma saturação boa, 90, 96, com períodos de queda, né, a mobilização da criança, porém ela começou com uma diurese claudicante. E devagarzinho ela foi piorando essa saturação, momentos melhores, momentos piores, até que no dia 25 de dezembro houve uma piora clínica muito importante e uma dificuldade ventilatória. Nesse momento, começou a se discutir se, como era uma traqueostomia não maturada, se poderia ser isso que estava dificultando a ventilação, se a mobilização, todo o cuidado dessa criança por ser muito pequena, a mobilização, haveria a mobilização da cânula e isso estaria dificultando a ventilação. Então, no dia 27/12, foi optado por fazer uma traqueostomia terminal, né? Que foi também um procedimento difícil, né, feito até pelo Dr. Gilson, e um raio-x de tórax começou a mostrar essas imagens císticas do pulmão esquerdo e um desvio também do mediastino. Então, a gente optou em fazer, né, a tomografia, e na tomografia, desculpa que ele está com som, eu vou pedir desculpa, mas eu não consegui tirar esse som, e mostra, né, imagens císticas, né, bem importantes, acometendo todo o pulmão esquerdo, né, com desvio do mediastino, uma compressão do coração, uma compressão do pulmão direito contralateral, e frente a essa má formação, a gente ficou numa situação muito complicada de como que uma criança com toda essa gravidade pensaria numa pneumectomia total, que seria, assim, do lado esquerdo, né? Então, foi uma criança que, infelizmente, a gente viu que além da atresia de traqueia, ela tinha também, de laringe traqueia, ela tinha também um acometimento pulmonar grave. Peraí que eu não estou conseguindo passar a tela. E aqui são imagens mais, assim, detalhadas, né, da tomografia do tórax, que mostra, né, o acometimento difuso do pulmão esquerdo, com vários cistos, né, grandes, né, mostrando o acometimento, assim, importante, grave do pulmão esquerdo, o desvio do mediastino e a compressão, né, o comprometimento do pulmão direito. Ela evoluiu daí com uma piora ventilatória cada vez mais grave, com falência renal, oliguria, entrou também num choque séptico e foi definido, né, no final do ano, no dia 30, 31, cuidados paliativos para essa criança. E ela evoluiu a óbito no dia 2 de janeiro de 24. Bom, revendo daí a literatura, são vários artigos, né? Tem mais até artigos do que esses que eu separei, mas são sempre artigos de relatos de caso, não há uma casuística grande. O que chamou atenção em alguns artigos é que em vários serviços, por exemplo, centros da Itália, esse serviço da Índia, esse serviço da Espanha, em que quando é feito o diagnóstico da síndrome, muitas vezes é optado pela interrupção da gestação, principalmente quando tem uma alteração cromossômica, né, um cariótipo alterado. E nesses 2 artigos que eu achei muito interessantes, foram artigos que a criança foi submetida ao exit procedure, né, a traqueostomia, logo após o nascimento, e que ela evoluiu de uma forma satisfatória. Nesse artigo da Bélgica, a criança foi submetida daí a uma reconstrução com 8 meses de vida, e com sucesso. E nesse outro trabalho feito na Califórnia, né, na Universidade do Sul da Califórnia,
foi feito também inicialmente foi feita uma fetoscopia, em que foi feita uma perfuração da obstrução. Depois dessa obstrução, o feto foi avaliado, houve uma regressão da CIT, né, não total, mas parcial, e também do volume pulmonar. Esse feto nasceu, né, e ele foi submetido a uma traqueostomia por Exe Procedure, e depois, em torno de 2 anos de idade, submetido a uma traqueoplastia, para uma correção definitiva. Então, tudo isso mostra que, apesar da gravidade, existe aí um futuro, né, para... Ai, peraí. Ai, eu queria voltar ali. Peraí, deixa eu ver se eu consigo voltar. Existe um futuro, né, tanto da cirurgia, não estou conseguindo voltar, existe um futuro, né, da medicina fetal, né, que hoje a gente sabe que tem centros, tanto aqui, tanto fora do país, mas principalmente dentro do Brasil, pessoas grupos que estão trabalhando, né, nessa linha e tendo resultados satisfatórios, então é um futuro, né, de tentar ou fazer uma perfuração ou uma punção para tentar melhorar essa obstrução intraútero, e também a cirurgia fetal. E o Ex-Procedure como um procedimento, a traqueostomia como um procedimento possível, né? Sempre quando a gente tem uma equipe focada, uma equipe em parceria, né? Que é extremamente importante isso, mas que eu fiquei muito animada com o tempo do campeamento do cordão, que fez com que a gente fizesse um procedimento com bastante segurança. E, lógico, esse procedimento permite que essa criança se desenvolva, a traqueostomia, né? Ela cresça, ela seja alimentada, e para ganhe peso, cresça, e para que no futuro possa ser feita uma cirurgia de reconstrução traqueal definitiva. Eu gostaria de agradecer, né, o Dr. Gilson e toda a equipe do grupo de tórax, né, pela oportunidade de apresentar esse caso, que para mim é uma honra, um orgulho de estar no meio de cirurgiões tão importantes. E também gostaria de agradecer a equipe que trabalhou comigo nesse dia, né, a enfermagem que foi extremamente solícita, extremamente importante em preparação da sala, em preparação de todo o material necessário. A anestesia, que foi brilhante, foi fundamental, né? Sem eles não seria possível. Obstetra, agradeço o Dr. Douglas e toda a sua equipe. Ao neonatologista, que está aqui presente, aqui do meu lado, o Dr. Marcelino e a doutora Mariluce. A nossa residente, a Stephanie, que é a R5 da cirurgia pediátrica. E a todos, né? E principalmente as crianças, né? Que através dessas patologias, elas trazem tantos ensinamentos para nós. Obrigada. Obrigado, Ana. Como a Ana comentou, eu fui fazer a maturação, porque eu fiquei com medo, como a tráquea não estava maturada, eu fiquei com medo que ele decanulasse acidentalmente e a gente perdesse essa traqueia, né? Eu apanhei muito para maturar essa traqueia, Ana, com a criança toda sedada. Imagino você no meio de um exit, como é que foi, né? O sufoco deve ter sido. Então, assim, parabéns, a apresentação está excelente. Eu estou vendo aqui a doutora Célia, o doutor Pedro, que tem bastante experiência com neonatologia. Se eles quiserem comentar alguma coisa agora, antes da gente partir, doutora Célia, doutor Pedro, vocês querem comentar alguma coisa? Oi, eu quero. Eu queria primeiro parabenizar pelo caso, um caso de um aprendizado incrível, e eu queria parabenizar principalmente a equipe da obstetrícia. É a equipe da obstetrícia, Ana, deixou você trabalhar, certo? Porque essa cesárea poesis é uma coisa que eu sempre fico questionando aos obstétricos. Ah, já parou o cordão de bater? Porque a cesárea foi traumática. A cesárea tem que ser muito, muito suave, para que esse trauma não propicie o descolamento da placenta e esse cordão continue batendo. Então, assim, se não tiver uma boa equipe de obstetrícia, é lógico que todos são importantes, mas o fato de mobilizar o útero dessa gestante é quem dá esse tempo do cordão umbilical. E outro, eu queria fazer uma pergunta ao doutor Gilson. No caso de
por exemplo, de ter sido feita uma pneumonectomia neste bebê, ter tido essa oportunidade de fazer essa pneumonectomia. Poderia-se usar alguma parte da árvore da brônquica e traqueia e para se fazer como é que eu diria, um retalho para essa reconstrução? Até, eu acho que até poderia, sério, porque mas era uma dilatação muito importante, era traqueobroncomegalia, né? A sensação que eu tive os anéis traqueais, eles eram muito flácidos, eu não sentia uma certa rigidez. Eu não sei se ela conseguiria se sustentar quando eu fiz a maturação da traqueia. Eu não sentia essa rigidez que a parte da cartilagem, parte cartilaginosa da traqueia daria. Na teoria, poderia ser sim, poderia ser. Mas eu acho que a hora que tirasse, fizesse a pneumectomia esquerda dessa criança, o pulmão direito também iria ficar cístico, pelas primeiras imagens que a gente viu, né? Mas a ideia seria interessante, sim, daria para fazer. Daria para fazer. Mas se eu não me engano, né, Ana, você falou que não tinha laringe também, né? Não tinha a corda vocal, essas coisas, a É, parte superior não tinha, né? a gente, pela avaliação da laringoscopia direta, né, não tinha. Eu Mas acho que era uma assim, a atresia gente completa da primeira, da porção parecia ser proximal. completa. A gente fez depois, assim, era a proposta, né? A gente deixar a criança crescer um pouquinho para fazer uma avaliação mais segura, né? Tanto da traqueia, da laringe, né? Mas porque ela estava muito pequena, né? Então não teve como, infelizmente, pelo peso, pela também a gravidade que ela foi evoluindo, ficou difícil de a gente fazer essa avaliação. Mas pela laringoscopia direta que a gente fez logo no início, logo depois Não, do não teria nascimento, condições, né, de realmente reconstrução. não Teria teria. que ser uma traque terminal mesmo. Uhum, É. sim. Nós tivemos um caso aqui que a sorte do bebê, entre aspas, né, quando nasceu, foi que essa traqueia distal ela estava ligada ao esôfago. Tanto que ela foi entubada e se achava que ela estava entubada e a traqueia era até ali normal, né? No momento de uma endoscopia foi que foi se perceber que, na verdade, era um esôfago dele saía essa traqueia. Então, a gente tinha discutido, inclusive chamei um colega da cirurgia torácica, que na época trabalhávamos juntos no outro hospital, e para fazermos uma traqueostomia terminal, mas infelizmente esse bebê fez uma intubação acidental e acabou tendo uma complicação, e a gente não conseguiu fazer essa traqueostomia terminal. Uhum. Doutor Pedro, São, tem alguma coisa também? Desculpa, Ana. Doutor Pedro também são, mexe com a são parte casos difíceis. final. Boa noite para todos. Inicialmente, Ana Paula, parabéns não só pela apresentação, mas pela condução do caso. São casos muito, muito difíceis. Eu tive a oportunidade de ter três síndromes de Caos, três bebês. O primeiro deles, foi feito um exit. Era um bebê que não tinha um comprometimento geral importante, não tinha uma ascite, e foi feito um exit por cesárea com exit, e feita a traqueostomia. Esse bebê chama-se Pedro. Eu entrei na jogada depois que ele já tinha o nome, já diga-se de passagem, não tem nada a ver comigo. E ele evoluiu num pós-operatório bastante tormentoso, com um processo inflamatório pulmonar importante. E aí eu faço um questionamento. Eu não vi o caso, só vi essas radiografias, né? Esse bebê ele desenvolveu um enfisema pulmonar muito semelhante a uma doença, uma malformação adenomatosa, tá? Muito, muito semelhante. Só que regrediu depois com o corticoide, quando se pensou que podia ser um enfisema, um processo inflamatório decorrente
da descompressão abrupta dessa via respiratória, porque realmente é isso que a Ana falou. Quando a gente abre a traqueia, forma um chafariz, né? Sai um volume muito grande de líquido e aquela descompressão brusca, eu acho que é importante na fisiopatologia desse processo inflamatório. Tanto que nas duas outras, que não foi por êxito, foi por cirurgia fetal, assim que eu abordei a traqueia, o primeiro impulso que a gente tem é realmente abrir. Eu puncionei com uma agulha rosa, agulha 20, né? Acho aquela agulha rosa grossona, e fui retirando o líquido aos pouquinhos, né? Para daí, então, fazer a traqueostomia intraútero, né? Eu até procurei as imagens da primeira e não encontrei, mas encontrei da outra. Se vocês quiserem, eu posso mostrar o procedimento intraútero, algumas imagens. Esses dois bebês evoluíram muito melhor do ponto de vista respiratório. São só 3 casos, são só 2 que eu funcionei, mas eu acho que é uma experiência que eu quero passar para vocês, para a gente não se afobar em abrir a traqueia, funcionar a traqueia, e tirar o líquido do pulmonar para depois, então, fazer a traqueostomia. Desses 2 intraútero, depois eles nasceram, um deles, o bebê da Maria José, veio a falecer com 1 ano e meio, com H1N1, e foi o meu amigo José Armando Mari que fez o atendimento do caso no hospital que ele trabalha. Foi um caso muito triste, porque o bebê estava excelente, excelente. Outro bebê, ele está agora já fazendo a reconstrução da traqueia e da laringe, porque ele faz uma reconstrução total, faz o abaixamento da laringe, faz o levantamento da traqueia, é um conjunto, e está numa fase inicial desse processo. O Pedro já está falando, não fala, assim, não é um discurso, né? Mas é inteligível, ele frequenta a escola normalmente, então eu acho que decretar o aborto para essas crianças, a interrupção da gestação, eu acho que não é o caso. São casos de crianças que têm viabilidade. E, Célia, eu tive também uma criança que tinha um esôfago, uma traqueia esofágica, vamos dizer assim, né? Porque essa criança ela tinha também um diagnóstico de uma atresia de traqueia, mas, curiosamente, ela não tinha essa ascite, não tinha um pulmão tão com abaulamento do diafragma, era um caso mais light, vamos dizer assim, né? E quando a gente entubou, quer dizer, a gente não, o neonatologista entubou, a criança ventilava, mas ventilava muito mal. Aí foi chamado o endoscopista falou, não, nós estamos no esôfago. Aí procurou traqueia, não achou. Eu estava em sala, resolvi intervir, e essa criança acabou indo a óbito, mas eu encontrei exatamente uma pequena porção de traqueia intratorácica conectada no esôfago, como a doutora Célia descreveu. Eu acho que é uma doença que existe. Aí eu realmente não pesquisei a literatura, não tive, agora que me chamou, eu lembrei agora do caso, é uma coisa para ser, não sei se a Célia pesquisou, mas eu acho que é uma coisa para ser publicada, discutida e publicada. Isso já faz muito tempo. O meu não dá para... Na época também a gente acabou não pesquisando, não, doutor. Mas essa criança nasceu, inclusive, sem nenhum diagnóstico prévio. Ela chegou, a mãe chegou em trabalho de parto, pariu, e a criança apresentou a dificuldade respiratória ao nascer, e foi entubada e ventilada, e foi para o respirador.
e se mantinha razoavelmente estável, né? Mas com certa dificuldade. Nessa época a gente tinha uma endoscopista lá na maternidade, e aí a gente conseguiu fazer, que era a Silvinha, que veio de São Paulo, mora na Bahia. E nessa época a gente teve essa sorte. Depois, hoje a gente não tem mais. Então, a gente conseguiu esse diagnóstico dessa bebê e tínhamos programado a cirurgia quando, infelizmente, houve uma intubação acidental e não se conseguiu entubar novamente, né, com a mesma Faleceu, facilidade. faleceu pós-parto imediato. Não deu para fazer nada. Então, tá bom. Mas eu acho que a mensagem que eu queria dar é exatamente essa, para quem tiver a oportunidade de ou um êxito ou uma cirurgia fetal, não descomprimir rapidamente a via aérea. Funcionar com calma, está lá, está na mão, como diz, né? 2 minutos a mais ou a menos não é isso que vai influenciar na evolução. E 2 minutos a mais, descomprimindo lentamente a via respiratória, eu acho que traz benefícios muito grandes para o bebê. Perfeito, doutor. Eu acho que foi bem legal esse seu comentário e é interessante ver, né? Eu nunca tinha ouvido falar desse caso. Eu entrei no plantão às 19 horas com esse caso para resolver. Então, realmente foi assim, foi uma falta também de oportunidade da gente ouvir pessoas também mais experientes, porque quando a gente conhece o caso, se a gente soubesse desse caso antes, talvez teria a oportunidade de pedir opiniões e até assim, eu discuti experiência, né? Mas o que eu acho interessante é também saber que vocês viram e que provavelmente esses casos vão aparecer mais, né? À medida que a ultrassonografia também, os radiologistas estão cada vez melhores. Então, lógico, esse é um paciente do SUS e claro que algumas dificuldades a gente tem, às vezes, ainda no sistema público, mas, assim, eu acho que tem tudo para que a gente aprenda mais, que a gente saiba para também quem encaminhar ou para quem discutir, e numa situação, assim, de uma emergência, a gente saber que é possível, com essas orientações também que o senhor deu, para que a gente tenha que o objetivo realmente seja dar segurança ventilatória para o feto, né, para o bebê, para o recém-nascido, e daí pensar aí na reconstrução futura. E eu acho a mesma coisa que o senhor comentou. Se a criança não tem nenhuma anomalia cromossômica, se ela tem condições para que, né, a gente interromper a gestação, né? Lógico, são conceitos diferentes, né? A gente mora em países diferentes, mas se realmente há condições de vitalidade, de desenvolvimento, eu acho que é importante a gente pensar nisso também. Obrigada pelos comentários, doutora Célia e o doutor Munhoz. Ana, E eu acho obrigado mais uma vez, viu? Nota 10 mais uma vez, muito clara. Doutora Célia, doutor Pedro, pelos comentários. O senhor quer fazer mais alguma coisinha antes da gente passar para a Rafaela? quero só uma coisinha. Foi dados parabéns para a equipe de obstetrícia. Eu acho que é fundamental uma equipe de obstetrícia e de fetólogos, né? Absolutamente entrosados e interessados no caso, porque senão realmente não vai dar certo. Então tá. Verdade. Ô, Ana, eu acho que agora você já parou o compartilhamento da sua tela, né? Agora eu vou passar para a Rafaela. Rafa, para você compartilhar a sua tela. Você tenta compartilhar agora a sua Vamos tela? lá, Gilson. Tá aparecendo? Não, ainda não. Não? Peraí. Não. Foi? Ainda não. Vocês estão vendo? Eu acho Não? que... Não, ainda não. Na barra de baixo tem o compartilhamento, né? Você viu? Eu vi. Eu apertei aqui. Nada? Gilson, está compartilhando a sua tela, eu acho, Então, isso não que eu é? estou Ou é da tentando. Deixa Rafa? eu ver. Agora, isso, Agora foi. sim. Foi? Foi. Foi. Rafaela, obrigado, viu? Seja bem-vinda aí na sua apresentação, tá bom?
Muito obrigada, doutor Gilson. Primeiro, queria agradecer ao senhor pela oportunidade. É uma honra poder falar um pouquinho sobre esse assunto que a gente gosta tanto e falar para pessoas tão sabidas, pessoas tão experientes, para poder discutir um pouquinho das patologias pulmonares aí do período neonatal. Falar depois da Ana também, que é uma pessoa que eu gosto muito. Parabéns, Ana, pelo caso. Excelente, super difícil, excelente condução. Caso extremamente raro que tem muito para ensinar para todos nós. E parabéns. Bom, então, a minha missão aqui, a pedido do Dr. Gilson, é falar das patologias cirúrgicas pulmonares no período neonatal. Vou tentar, tem bastante coisa para falar. É um assunto que, quando a gente começa a ler, é um assunto bem extenso, então vou tentar resumir algumas coisas para depois a gente abrir para discussão. Então, os objetivos principais dessa apresentação são discutir os princípios do diagnóstico das principais malformações congênitas pulmonares e discutir as possíveis condutas no manejo pré e pós-natal dessas principais lesões congênitas pulmonares. Então, as malformações pulmonares congênitas são lesões raras e que têm apresentação clínica bastante variável, e aí gera toda a controvérsia do assunto. Porque nos pacientes sintomáticos, não há dúvida que a cirurgia é o melhor tipo de tratamento, mas nos pacientes assintomáticos é que gera bastante dúvida e bastante discussão sobre o assunto, e ainda bastante controvérsia na literatura. Existe controvérsia na literatura em relação até à nomenclatura, à patogênese das lesões, as condutas no pré e no pós-natal. De alguns anos para cá, algumas malformações que a gente conhecia mudaram de nome, mudaram de classificação. Muitas pesquisas estão sendo feitas nessa área em relação até a genética. E então, é um assunto que ainda tem muita coisa para crescer, muita coisa para ser falada. As principais lesões, elas podem ser agrupadas em 4 grupos, que eu dividi aqui para falar um pouquinho de cada um, que é a hiperinsuflação lobar congênita, o que a gente chamava anteriormente de enfisema lobar congênito, agora tem essa nova classificação. As malformações congênitas das vias aéreas pulmonares, o que a gente chama de CIPAM, que eram as lesões adenomatoides císticas e que são as principais lesões e descritas na literatura de 60% até 90% de todas as lesões congênitas pulmonares, o sequestro pulmonar e os cistos broncogênicos. Falando só um pouquinho resumidamente da embriologia, só para a gente entender, quando a gente fala de patologias congênitas, é sempre importante a gente entender um pouquinho da embriologia para a gente ter ideia de onde vem a lesão, né? Da onde ela se origina e poder entender melhor a patologia. Então, o sistema respiratório, ele é formado de uma evaginação de um broto do sistema do tubo digestivo anterior. E aí, mais ou menos na terceira, na quarta semana, os tecidos mesenquimais, endodérmicos, eles invadem, que são esses sucos faringo-traqueais, invadem lateralmente o tecido, o intestino primitivo anterior, formando e dividindo as estruturas traqueobrônquicas do tubo digestivo. Na quarta semana já acontece a formação dos 2 brotos pulmonares, e é nesse período que a gente começa a encontrar as principais malformações pulmonares. Então, só para relembrar, né, a gente não precisa saber isso assim de cor e salteado, mas que o desenvolvimento pulmonar, ele acontece mais ou menos nesses estágios que são marcos do desenvolvimento pulmonar, que é o período embrionário, que vai mais ou menos até 7 semanas, o período pseudoglandular, que é o período em que acontecem as principais malformações, que a gente fala aqui, o sequestro pulmonar, as malformações císticas pulmonares, acontecem durante o período pseudoglandular, o período canalicular, sacular e alveolar. E aí, uma coisa que é importante a gente lembrar é que no final do desenvolvimento da maturação pulmonar, o período alveolar, ele vai do terceiro trimestre, do final do terceiro trimestre, 35, 36 semanas, até os 2 anos de idade. E a partir do nascimento, ainda o pulmão está em desenvolvimento, e onde acontece o chamado período de maturação microvascular, que se estende mais ou menos até os 3 anos de vida. E isso é importante a gente lembrar, porque quando a gente conversa sobre o tratamento, o manejo pós-natal dessas lesões, e discute nos casos assintomáticos em se fazer ou não a cirurgia,
a gente tem que lembrar que o mais importante no momento de indicar a cirurgia é pensar nesse desenvolvimento que está acontecendo até os 2, 3 anos de idade. Então, da embriologia só, a formação aqui tem um esqueminha, que é um corte transverso de um livro de embriologia e que mostra mais ou menos essas fases do desenvolvimento pulmonar e mostrando para a gente a ramificação da árvore traqueobrônquica, como ela acontece nos diferentes períodos. Então, no período embriogênico, que é o período em que acontece a formação dos dois brônquios, fontes, o direito e o esquerdo, e dali a gente tem algumas patologias, a hiperinsuflação pulmonar, ela é uma alteração da formação do brônquio, o período pseudoglandular, que são onde são formados os brônquios terminais, portanto, nas malformações císticas pulmonares, que a gente chamava antigamente de MAC, a gente não vê a formação de alvéolos, porque o desenvolvimento, acontece uma falha no desenvolvimento nesse período. E aí o período canalicular, onde aparecem os brônquios respiratórios, os ductos alveolares e o aparecimento das células que vão fazer a formação do surfactante. E o período sacular ou do saco terminal é quando já começa a acontecer a produção do surfactante, e o período alveolar, onde ainda acontece o crescimento das superfícies de troca. Esse esqueminha, eu acho super interessante, é do livro do professor Maxud, da USP, e ele mostra didaticamente a localização dessas principais lesões e como elas acontecem no pulmão. Então, o enfisema lobar congênito, que é essa hiperinsuflação, que acontece mais frequentemente nos lobos superiores, a doença adenomatoide cística, que é mais comum nos lobos inferiores pulmonares, o cisto broncogênico, que geralmente é uma doença paratraqueal ou para-hilar, que está em íntima associação com a traqueia, com a parede do brônquio. Os cistos congênitos, que são os cistos periféricos do pulmão. E os sequestros, que tem o sequestro intralobar e o extralobar. O intralobar que está dentro do lobo pulmonar e o extralobar que não tem relação com a via aérea respiratória e que são irrigados pela artéria sistêmica, que é o marcador desse tipo de lesão. Bom, o diagnóstico dessas lesões. Agora, com o papel importante do ultrassom, a maioria das lesões congênitas pulmonares, ela já é possível de ser feito o diagnóstico no segundo trimestre de gestação, a partir de 18 semanas de gestação. É o exame de escolha para a avaliação inicial das lesões pulmonares e também para o segmento dessas lesões. Com o ultrassom, a gente começa a entender qual é o tipo de lesão, como consegue caracterizar a lesão, o tecido pulmonar adjacente não comprometido, se existem complicações como desvio de mediastino, presença de polidramo, hidropsia. É possível com ultrassom fazer o diagnóstico diferencial dessas lesões, avaliar a presença de outras malformações que também interferem no prognóstico e nas condutas que vão ser tomadas, e fazer o aconselhamento pré-natal e já prever a necessidade de intervenção fetal e planejamento de parto. A ressonância é um exame também importante. Em alguns serviços, ela é feita de rotina, como um método complementar ao ultrassom, toda vez que se faz diagnóstico, mas não é para a gente uma realidade, não é um exame que a gente consegue pedir em muitos locais. Então, é um exame importante, mas ele não substitui o ultrassom, ele é um método complementar que ajuda, sim, a avaliar a morfologia das lesões, a relação com estruturas adjacentes, principalmente no caso de malformações de vias aéreas superiores, como a Ana falou, da traqueia. É um exame importante. E é um exame que, em alguns casos, quando existe uma dúvida diagnóstica, ou como uma gestante, às vezes chega numa idade gestacional mais avançada, em que o crescimento do parênquima pulmonar, ele já começa a sofrer uma alteração de ecogenicidade, a gente não consegue distinguir entre as diversas lesões, a ressonância pode ajudar, e muitas vezes, com posicionamento fetal, quando não é possível a avaliação, a ressonância também, ela tira esses efeitos do ultrassom. Um outro exame importante, quando se faz diagnóstico de malformação pulmonar congênita, é a realização do ecocardiograma, para avaliar a função cardíaca e o comprometimento cardíaco. E, em alguns casos, a coleta do cariótipo, quando é indicado na presença de outras malformações. Falando um pouquinho, então, agora das principais patologias, a hiperinsuflação lobar congênita, que é o nosso enfisema lobar congênito,
ela pode acometer um ou mais lobos pulmonares e ela acontece por um desenvolvimento anormal do brônquio lobar. Geralmente não tem uma lesão da parede alveolar ou da parede brônquica, é a lesão do brônquio. E a origem ela pode ser tanto intrínseca como extrínseca. A intrínseca é uma alteração da parede do brônquio, que pode ser intraluminal, uma obstrução dentro da luz, ou uma fraqueza da parede mesmo, ou extrínseca, que são causas que estão comprimindo o brônquio, que pode ser malformações cardiovasculares, teratoma e os próprios cistos broncogênicos, que a gente viu que pode estar ali, peritraqueal, perihilar, eles podem fazer essa compressão e provocar uma hiperinsuflação do lobo acometido. Faz esse mecanismo que a gente conhece como air trapping, ele faz, depois que a criança nasce, né, o diagnóstico no pré-natal, ele muitas vezes não é possível, ele é difícil, porque mostra só uma alteração da ecogenicidade do pulmão, não é específico, é um achado inespecífico no pré-natal, e depois que a criança nasce que começam os sintomas, que aí acontece essa hiperdistensão do lobo, que provoca muitas vezes deslocamento do mediastino, diminuição de retorno venoso, insuficiência cardíaca. É uma patologia que acontece, que acomete os lobos superiores, mais comumente o lobo esquerdo, e rara. Ela acontece em 1 para 20 mil a 1 para 90 mil casos, 90 mil nascimentos. Aqui tem uma imagem do raio-x. Então, a clínica é de uma insuficiência respiratória ao nascimento. Mais ou menos 30% dos casos já tem uma clínica importante ao nascimento e 50% dos bebês vão ter uma manifestação de desconforto respiratório progressivo até o primeiro mês. No exame físico, a gente vê uma expansibilidade assimétrica, um murmúrio praticamente diminuído, um desvio da ausculta cardíaca por causa dessa imagem de hiperinsuflação, que também provoca uma retificação do diafragma do lado da lesão e herniação do pulmão pelo mediastino anterior. O principal diagnóstico diferencial da lesão é um pneumotórax hipertensivo. Aqui só uma imagem de uma peça cirúrgica. E aí, qual o tratamento dessas lesões? Então, muitas vezes, nos casos que o recém-nascido ele tem um sintoma muito importante, ele está evoluindo para insuficiência respiratória progressiva, o tratamento é o cirúrgico, a uma toracotomia de urgência com lobectomia e a retirada desse lobo acometido. Geralmente, na cirurgia, a gente vê isso, né? Quando a gente faz a toracotomia, Eu com hernia perdi a pela sua incisão, fala. e é bonito de ver, né? E quando se identifica uma causa extrínseca, um tumor, uma malformação cardiovascular, o tratamento inicialmente é da causa primária e depois avaliar o pulmão. Bom, seguindo agora a gente vai falar um pouquinho das malformações císticas pulmonares. Os cistos broncogênicos e os cistos congênitos pulmonares, que são as lesões periféricas, eles entram nessa classificação geral de malformações pulmonares. Mas o que a gente chama da doença adenomatoide cística, do CIPAM, são as malformações pulmonares císticas do lobo pulmonar. Então, os cistos broncogênicos são lesões centrais, que se originam nas primeiras semanas do desenvolvimento, e a patologia, a fisiopatologia que tenta explicar é como se uma parte do pulmão, ela se separa do intestino anterior e ela se desenvolve de maneira independente, é um grupo de células que se desenvolve de uma maneira independente. Os cistos congênitos pulmonares são lesões periféricas, que também são lesões de bronquíolos respiratórios, de bronquíolos terminais, que se separariam do desenvolvimento normal do pulmão. E as lesões pulmonares císticas, as adenomatoides, são lesões multicísticas, que podem ser lesões grandes, pequenas, cistos grandes, cistos pequenos, geralmente tem uma comunicação com a árvore respiratória, diferente dos cistos pulmonares, e vão se originar nos bronquíolos terminais, na fase do período pseudoglandular. Falando um pouquinho dos cistos broncogênicos, são essas malformações centrais, que elas estão no mediastino em mais ou menos metade dos casos, mas elas podem migrar, porque às vezes elas não têm comunicação com a árvore respiratória, então elas podem migrar dentro do tórax. Geralmente são cistos únicos, que têm uma relação íntima com a parede da traqueia, com a parede do brônquio, contém muco e às vezes a gente consegue ver nível hidroaéreo nessas lesões, e os sintomas estão relacionados mais ao grau de compressão. Então, pode comprimir o esôfago, pode comprimir o brônquio fonte,
e muitas vezes simulando uma hiperinsuflação lobar congênita pela compressão do brônquio lobar. O diagnóstico pode ser feito no período pré-natal, no pós-natal a gente geralmente faz o diagnóstico com raio-x ou, né, com a tomografia para ajudar a avaliar melhor a relação desse cisto com as estruturas adjacentes, e o tratamento é sempre cirúrgico, né? Tentar fazer a ressecção desse cisto, nem sempre a gente consegue ressecar a parede inteira do cisto, mas é o tratamento de escolha, a tentativa disso. Então, no raio-x, a gente vê um cisto que geralmente está em íntima relação aqui com as estruturas do mediastino, bem apegado à parede da traqueia, do esôfago, e na tomografia a gente consegue ver a relação com as estruturas e que é importante para a gente poder fazer um planejamento terapêutico dessas lesões, planejamento cirúrgico das lesões. Em muitos casos também a gente pode ter um diagnóstico melhor com a broncoscopia, com o esofagograma, para avaliar a relação do cisto com a traqueia e com o esôfago. Esses cistos, eles podem provocar uma insuficiência aguda após o nascimento, quando eles são muito grandes, muito volumosos, porque eles acabam fazendo uma compressão da via aérea mais alta, e o tratamento sempre cirúrgico. Muitas vezes, eles podem estar associados com o lobo ali acometido, provocando uma compressão, provocando uma lesão, e muitas vezes, além do cisto, a gente precisa retirar o pulmão adjacente, né? E é importante a gente tentar fazer a ressecção de todo o cisto. E muitas vezes, quando ela não é possível, por causa, às vezes, do plano de clivagem, das estruturas adjacentes, é importante cauterizar essas paredes para evitar a recidiva do cisto. Aqui a gente tem uma imagem da cirurgia, tá ruim, porque geralmente são pacientes pequenos, a gente não consegue fotos, às vezes, tão bonitas, mas dá para ver o parênquima pulmonar rosinha e o cisto aqui em íntima relação ali com o parênquima pulmonar. Os cistos congênitos pulmonares são essas lesões periféricas, que geralmente também são lesões únicas, que podem acometer qualquer lobo pulmonar. Em geral, eles apresentam comunicação com a árvore respiratória, diferentemente dos cistos broncogênicos, e são lesões aeradas, hiperinsufladas, que podem não manifestar-se ao nascimento, às vezes os sintomas aparecem mais tardiamente, como infecções respiratórias de repetição em crianças em idade pré-escolar. E o diagnóstico principal dessas lesões é a lesão, a pneumatocele, às vezes secundária a uma pneumonia anterior. O diagnóstico também é feito pelo raio-x ou pela tomografia, que ajuda no diagnóstico, e o tratamento sempre cirúrgico. Geralmente é necessária a lobectomia, dependendo da localização do cisto, e em alguns casos é possível também fazer a enucleação do cisto, poupando o pulmão. Às vezes tem um plano de clivagem. Agora, vamos falar dos assuntos mais polêmicos, né, que são as malformações congênitas das vias aéreas e depois o sequestro pulmonar. Então, as malformações congênitas, que são as doenças adenomatoides, são doenças que acometem um ou mais lobos pulmonares, em que acontece uma substituição do parênquima pulmonar por uma massa de tecido sólido cística. Geralmente são lesões que têm muco e que têm comunicação com a via aérea respiratória. Ela é classificada como uma lesão amartomatosa, a origem dessa lesão, dos tecidos da lesão. Tem origem nos bronquíolos terminais, mas também podem se originar na traqueia e impede a formação de estruturas alveolares, a progressão do desenvolvimento pulmonar. A incidência é de 1 para 25 mil até 1 para 35 mil fetos, e, em geral, mais ou menos em 15% dos casos, essas lesões representam lesões mais graves, que vão crescer, vão comprimir o pulmão adjacente, vão causar hipoplasia pulmonar e podem acarretar hidropsia fetal. E nessas lesões é que a gente tem que intervir no período pré-natal, e é descrito por esses autores em uma revisão que em até 15 a 40% dos casos pode acontecer uma regressão da lesão espontânea no período pré-natal. Isso que a gente chama de vanishing lesion, na verdade, são lesões
que podem não ser vistas, né, durante o desenvolvimento, e a explicação disso é que, às vezes, a ecogenicidade do parênquima pulmonar é muito semelhante à da lesão, e com o crescimento do parênquima pulmonar bom, essas doenças podem não ser mais diagnosticadas, mas isso não quer dizer que essas doenças não estejam ali. Então, tem autores que falam que, como não é visto mais no ultrassom, que não precisa de uma investigação adicional, que no pós-natal essa criança não precisa ser acompanhada, mas a maioria dos autores fala que sim, que é necessário fazer um acompanhamento, uma avaliação mais minuciosa, porque são lesões que não vão aparecer no raio-x pós-natal, e que seria necessário, recomendado, fazer uma tomografia para investigação. Aqui eu tenho umas imagens que foram cedidas por um professor muito querido da faculdade, Dr. Daniele, que é professor da medicina fetal. Nesse vídeo, ele mostra as lesões macrocísticas do pulmão, e nesse aqui, as lesões microcísticas em relação com o parênquima pulmonar, a diferença entre essas lesões. Então, as lesões microcísticas, geralmente, elas têm uma ecogenicidade aumentada e um aspecto mais de lesão sólida, mais ecogênicas no ultrassom pré-natal. Bom, as lesões congênitas pulmonares, então, elas acometem um lobo pulmonar só em 80% a 95% dos casos, são mais comuns nos lobos inferiores e podem acometer os recém-nascidos prematuros em até 14% dos casos, e nesses pacientes, 80% dos pacientes vão evoluir com sintomas de desconforto respiratório ao nascimento, devido à prematuridade e devido à lesão. Então, eles sentem mais a presença da lesão, né? Eles são mais sensíveis à presença da lesão, têm mais sintomas que os bebês nascidos de termo. A apresentação tardia de sintomas, ela é menos comum, né? Ela acontece em só cerca de 10% dos pacientes, que seriam os pacientes que são assintomáticos, mas vão evoluir em idade pré-escolar, depois dos 2, 3 anos de vida, com pneumonias recorrentes, que é o principal tipo de sintoma associado a essas lesões tardias, ou abscesso pulmonar, e mais raramente pneumotórax, falha de crescimento, e a transformação maligna, que também é um assunto bastante controverso. Em relação a malformações associadas, elas podem acontecer em 10 a 20% dos casos, e as principais malformações associadas são hernia diafragmática, atresia de esôfago, as malformações cardíacas, alterações renais e algumas aneuploidias. É uma doença que não tem relato de recorrência familiar. Apesar de ser uma doença que tem sido bastante estudada, eu pus essa foto aqui porque existem muitos genes que estão sendo estudados em relação à lesão, genes que estão presentes e que são genes que provocam desenvolvimento pulmonar, apoptose, estão relacionados, estão presentes nas células quando é estudado as peças de anatomia cirúrgica. E, na verdade, esses genes começaram a ser estudados por causa da associação que muitas vezes a gente conversa, a gente fala, em relação aos tumores que podem estar associados a essas lesões. Os mais comuns são os tumores, o blastoma pleuropulmonar e o carcinoma bronquialveolar. São os principais tumores que estão descritos como associados a essas lesões. E nessas lesões, nesses tumores, a gente encontra alguns genes comuns, alguns genes que são comuns, e por isso tem sido tão estudado a presença destes genes nas lesões císticas pulmonares. Essa classificação de Stocker era uma classificação que antes a gente tinha só 3 subtipos, né, que eram as lesões de cistos grandes, lesões de cistos pequenas e as lesões sólido-císticas. E hoje em dia, essa classificação de 2000 para cá, ela agora é subdividida em 5 tipos, e o que tem de diferente, o tipo 0, classificado como tipo 0, é uma lesão grave, uma lesão de uma displasia acinar, uma agenesia de ácidos pulmonares. Graças a Deus ela é rara, 1 a 3% só dos casos, e é uma lesão que apresenta um aspecto mais sólido, mais tumoral mesmo ao ultrassom. Geralmente está associado a outras malformações e tem um prognóstico muito ruim, um prognóstico muito reservado. Os outros subtipos são subtipos que a gente lida,
e que é o tipo 1, que seria o mais comum, que são dos cistos maiores, cistos de 2 a 10 centímetros de diâmetro. Geralmente tem um cisto maior dominante, que é o que a gente vê mais comumente. Tipo 2 são os cistos menores, cistos múltiplos menores, de até 2 centímetros, e é o segundo tipo mais comum, e que pode estar associado a outras malformações. Tipo 3, que seriam massas, tumores sólidos com cistos bem pequenos, e que é o que a gente vê o aspecto adenomatoide da lesão. E que são as principais lesões que fazem efeito de massa, que estão associadas à hipoplasia pulmonar, hidropsia, desvio de mediastino. E o tipo 4 seriam mais ou menos os cistos mais periféricos, os cistos congênitos pulmonares, que são lesões macrocísticas e geralmente na periferia e que têm um prognóstico melhor. A classificação de Stocker, ela é uma classificação mais histológica e de histologia e patologia. Ela não afeta, não é a classificação, ela não está relacionada ao prognóstico. O que isso quer dizer? Que uma lesão pulmonar, uma MAC3, por exemplo, que tem um comportamento mais sólido de microcistos, ela não está associada a um pior prognóstico. Não dá para a gente fazer essa associação com a classificação de Stocker. O principal marcador de prognóstico nas lesões pulmonares é a presença de hidropsia. Então, quando a gente vai pensar na hidropsia? Depende do tamanho da lesão, da localização dessa lesão, do grau de hipoplasia pulmonar associada, e aí a gente vai ver se o feto vai ou não apresentar a hidropsia, e outro fator de prognóstico é a presença de outras malformações associadas. Então, a hidropsia, que é o que a gente chama de hidropsia não imune, não associada às outras causas, ela acontece em algumas lesões que acabam provocando um efeito de massa, desviando o mediastino, dificultando o retorno venoso, levando o feto a entrar num quadro de insuficiência cardíaca. E a hidropsia é o edema generalizado, então acontece derrame pleural, derrame pericárdico, ascite, e os fetos mais propensos a esse tipo de evolução durante a gestação são o que a gente chama os fetos que apresentam as lesões de alto risco, que seriam os cistos grandes, que acabam crescendo e comprimindo, desviando o mediastino, e lesões que elas apresentam um crescimento progressivo, mesmo no terceiro trimestre de gestação, que é o período que vai acontecer um platô de desenvolvimento, uma estagnação em geral, de crescimento da lesão. E as lesões microcísticas, as MAC tipo 3, geralmente estão associadas a esse efeito de massa mais importante. Um dado muito importante é um dado que foi descrito pelos autores de Cincinnati no ano de 2008, se eu não me engano, que foi eles estudando a casuística deles, eles concluíram que essas lesões apresentam um platô de crescimento, em torno de 26 semanas de gestação, de 26 a 28 semanas. E esse dado é muito importante porque, a partir deste momento, e até esse momento, é que são estabelecidas algumas condutas. Então, esses autores descreveram esse platô de crescimento da lesão. Então, todas as lesões, geralmente, elas crescem até 26 semanas, estabilizam o crescimento até 28 semanas de gestação, e a partir de 28 semanas de gestação, a gente pode pensar em condutas para tomar nesses bebês que têm as complicações da hidropsia. Então, esses autores também, eles descreveram esses coeficientes de prognóstico. O coeficiente que a gente usa no dia a dia é o CVR, que é o Cpan Volume Ratio, que eu vou mostrar. Existem outros coeficientes que estão citados aqui, que é um coeficiente de massa da lesão pela circunferência do tórax, aquele coeficiente LDR, que é o coeficiente cabeça-pulmão observado, esperado, que a gente vê bastante na hérnia diafragmática, que também foi extrapolado para as lesões pulmonares, mas não são muito usados. Então, o coeficiente que a gente usa, que é esse Cpan Volume Ratio, que é o principal indicador de prognóstico no pré-natal. E como ele é calculado? O volume da lesão, que são 3 medidas, multiplicado por essa constante, esse 0,52, dividido pela circunferência da cabeça do bebê. E aí, quais são os números para a gente se atentar e que vão estabelecer as condutas no pré-natal? Então, o CVR menor do que 1,6 são consideradas lesões de baixo risco de desenvolvimento de hidropsia,
em até 2% dos casos. E então são lesões que vão ser acompanhadas com ultrassom até semanalmente, geralmente, até atingirem o platô de 26 a 28 semanas, e não desenvolvendo hidropsia até essa data, se sabe que não vai mais se desenvolver. Agora, as lesões com CVR maior do que 1,6 são lesões com risco alto, de até 80% de desenvolvimento de hidropsia, e essas lesões vão ser acompanhadas 2 vezes na semana, até 26, 28 semanas de gestação, e a partir do momento que acontece o platô de crescimento, é que a gente vai estabelecer quais são as medidas, as intervenções que vão ser tomadas. Uma exceção para essa regra de condutas são as lesões com cistos grandes únicos, que aí elas se comportam de maneira diferente. Mesmo, muitas vezes, elas tendo um coeficiente menor, são lesões que vão provocar desvio de mediastino com o crescimento, que podem crescer durante o terceiro trimestre de gestação. Então, elas são uma exceção a essa regra. Então, o que se tem de dado da literatura é que a hidropsia é extremamente grave e quando ela não é tratada, cerca de 100% dos fetos vão evoluir para óbito, né, ao nascimento. Então, com hidropsia e com o coeficiente alterado, é preconizado que se faça uma intervenção fetal. Uma outra coisa muito importante durante a avaliação dessas gestantes é que, em alguns casos, com a hidropsia do feto, acontece a síndrome do espelhamento materno, que é a síndrome em que a mãe começa a desenvolver um quadro de pré-eclâmpsia também progressiva, e que acontece, o que está acontecendo com o feto acaba acontecendo com a mãe. Derrame pleural, derrame pericárdico, ascite, hipertensão, proteinúria. Não se sabe exatamente qual é o mecanismo que isso acontece, mas em casos de espelhamento materno, a conduta é a interrupção da gestação para preservação da vida da mãe. Então, em geral, não se discute intervenção fetal, porque tem que ser feito a interrupção da gestação. Então, quais são as opções de tratamento no período pré-natal? O uso de corticoide materno, que está bem estabelecido, procedimentos minimamente invasivos, que são a toracocentese ou shunts tóraco-amnióticos, a cirurgia fetal e o exit. Então, o corticoide, quando ele é usado? Há um tempo atrás, os primeiros estudos foram feitos só para lesões microcísticas, que têm uma excelente resposta, e também foram estudados casos de lesões macrocísticas também com resposta. Então, a partir de 19 semanas, se o feto já tem um coeficiente maior ou igual a 1,4, já está indicada a terapia com corticoide, que é feito com betametasona. Foi estudada também a dexametasona, mas se observou que a dexametasona tem uma alteração, pode ter uma alteração na formação dos alvéolos, então a betametasona é o corticoide seguro, é feito 12 miligramas intramuscular, são 2 doses com intervalo de 24 horas. Esses ciclos podem ser repetidos, de 2 até 4 ciclos são descritos na literatura, que podem ter intervalo de 2 a 6 semanas entre eles. O uso do corticoide materno nos fetos que apresentaram hidropsia e que tinham um coeficiente maior do que 1,6 foi muito animador, porque mostrou que aconteceu uma regressão da lesão pulmonar em 82% dos casos e da hidropsia em 88% dos casos. Então, com um ciclo de corticoide, esse trabalho desses autores mostraram aí, que foi publicado em 2016 no Journal of Pediatric Surgery, um ciclo, 88% de resolução da hidropsia, e múltiplos ciclos, até 4, 56%. Em relação aos procedimentos invasivos, eles são reservados para cistos grandes ou lesões de fetos hidrópicos que apresentam derrame pleural com comprometimento de mais de 50% da cavidade torácica, ou derrames que foram puncionados e recidivaram, derrame pleural bilateral, que vão provocar uma hipoplasia pulmonar mais acentuada, e nas lesões macrocísticas, lesões que apresentam um cisto dominante grande, que continua crescendo do segundo para o terceiro trimestre de gestação, também tem indicação de punção da lesão.
A toracocentese ou shunt, ele é feito em idade gestacional entre 20 e 32 semanas e na ausência de outras malformações. O shunt tóraco-amniótico, ele é reservado para casos em que a toracocentese não foi suficiente, né? Fez a punção do cisto, funcionou o derrame pleural, aconteceu uma recidiva, teve uma formação do cisto novamente, aí é preconizado tentar fazer o shunt tóraco-amniótico, mas não é um procedimento isento de riscos, né? Ele pode provocar trauma uterino, às vezes o catéter ele obstrui ou ele desloca, né, da transição tóraco-amniótica, pode ter fístula amniótica, predispõe ao trabalho de parto prematuro, infecção, então isso tem que ser pesado e conversado também com a família. E para as lesões, que vão, eu vou mostrar depois um algoritmo, mas essas lesões que não respondem ao tratamento, a essas intervenções fetais, ao corticoide materno, aos procedimentos minimamente invasivos, a gente pode pensar no Exit, que é esse tratamento intraútero aí com a circulação ainda placentária, né, dentro do útero, e quando existe indicação de fazer o exit em lesões pulmonares, com importante desvio de mediastino, com hidropsia, e que são lesões que persistem grandes, persistem com CVR elevado no terceiro trimestre de gestação, e que provocam, né, uma hipoplasia pulmonar importante. Quais são as contraindicações para o tratamento? Gestantes, múltiplas gestações, então gestantes que são multíparas não seriam candidatas ao tratamento, algumas morbidades maternas, não só condições clínicas, mas também condições psicológicas, e presença de outras malformações maiores ou cromossomopatias. Existe um time multidisciplinar, bastante experiente, como já foi falado aqui no caso da Ana, equipe de anestésio, equipe de neo, equipe de medicina fetal, bem alinhadas para fazer um treinamento e para poder fazer esse tratamento de forma adequada. Então, aqui, um algoritmo que foi retirado até de um artigo que o Dr. Gilson me mandou, um artigo da equipe de Portugal, da Universidade do Porto, que mostra isso que a gente estava falando um pouquinho, que quais são, né, os parâmetros que a gente vai usar para fazer a intervenção fetal. Então, quando existe um CVR menor do que 1,6, sem hidropsia, esse paciente é acompanhado semanalmente com ultrassom, chegando no platô da lesão até 26, 28 semanas, e a lesão está estável, é feito só o segmento, sem nenhum tipo de intervenção, e uma programação de parto e de manejo aí no pós-natal. Crianças que têm outras anomalias, com alteração de cariótipo, aí é feito um aconselhamento, e geralmente não é indicada intervenção fetal para essas crianças. Com CVR maior ou igual a 1,6 e fetos hidrópicos, menor, em idade gestacional menor do que 32 semanas de gestação, é tentado, então, um corticoide, lesões microcísticas geralmente respondem melhor, se não houver uma melhora, mesmo com os ciclos de corticoide, é proposta, então, a cirurgia fetal. E para lesões macrocísticas, com cistos dominantes, tentar fazer o shunt ou a toracocentese, apresentando boa evolução, essas crianças vão ser acompanhadas, uma evolução ruim, um planejamento de parto, exit ou uma antecipação da gestação. Em Cincinnati, o pessoal que tem bastante experiência também, em geral, eles têm uma experiência maior em fazer exit. O que muda um pouquinho desse algoritmo é que eles não insistem tanto no corticoide. Geralmente, eles não fazem corticoide, eles fazem um procedimento invasivo e, quando não dá certo, eles partem para a cirurgia fetal e exit. O manejo pós-natal, então, que agora que é o assunto mais polêmico, porque nos casos sintomáticos, a gente sabe que os pacientes vão ser operados, existe uma indicação bastante estabelecida na literatura. Aqui a gente tem um paciente que ele tinha uma lesão cística pulmonar do lobo superior e lobo médio, ele tinha até uma assimetria da ventilação e teve um quadro de insuficiência respiratória no nascimento, foi operado e ele evoluiu super bem. Agora, para os pacientes assintomáticos é que existe a controvérsia. Então,
Existem trabalhos na literatura, muitos trabalhos, e uma vertente que prega o tratamento conservador, o que é chamado de wait and see. E uma vertente, um grupo forte que prega o tratamento cirúrgico em todos os casos assintomáticos. Então, quais são os argumentos que cada um desses grupos usam e que a gente acha que tem que pensar bastante para poder discutir e poder conversar com as famílias, com as equipes e decidir o melhor tratamento para cada paciente? Os grupos que pregam o tratamento conservador, eles alegam que as malformações adenomatoides císticas, elas têm uma história natural que ainda não é muito definida. Por quê? Porque muitos grupos estão operando lesões assintomáticas. Então, as lesões assintomáticas estão sendo operadas antes de terem sintomas. Então, é difícil fazer um estudo controlado e prospectivo se as lesões são operadas antes de terem sintomas. Existe uma morbidade associada à cirurgia, que presença de fístula, infecção, e a cirurgia em si pode levar a uma morbidade desnecessária em pacientes que são assintomáticos. Eles alegam que o potencial de malignidade é superestimado, então os trabalhos que falam da associação e que argumentam que existe uma associação entre a presença desses tumores nas lesões, essas referências são superestimadas. Existe uma possibilidade de regressão espontânea da lesão com o crescimento, e a cirurgia é preconizada por esses grupos apenas se os pacientes tiverem sintomas. Então, se eles evoluírem com sintomas, deve ser indicada a cirurgia. Tem um grupo de Minneapolis, que é o grupo que tem maior experiência com tratamento de tumores pulmonares em crianças, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, mas que observou que os pacientes, não existe uma associação bem estabelecida entre tumores pulmonares na infância e as lesões císticas pulmonares. Vou falar um pouquinho mais para frente. Então, esse não seria um argumento para indicar a cirurgia, segundo esses estudos. Já o grupo que prega o tratamento cirúrgico para todos os casos de paciente assintomático, também tem argumentos que são bastante relevantes. Então, o principal é que quando a cirurgia é feita em idade precoce, sem que o paciente tenha desenvolvido infecção ou qualquer complicação, é uma cirurgia tecnicamente mais fácil e que está relacionada ao menor índice de complicações. Um argumento muito forte é a possibilidade do crescimento pulmonar. Então, quanto mais cedo é feita a cirurgia, até os 2 anos de idade, estudos mostram que existe um crescimento alveolar, que esse pulmão se expande, que é a fase da maturação vascular, da maturação alveolar do pulmão. E a partir dos 2 anos de idade, até mais ou menos os 8 anos, o pulmão ele é capaz de crescer, mas o mecanismo de crescimento do pulmão é por hiperinsuflação de alvéolos já existentes. Então, isso poderia alterar a função pulmonar a longo prazo. Então, essa é uma alegação importante desses grupos. Existe uma casuística de uma associação com malignidade em até 8% dos casos, e quando se opta por um tratamento conservador, ainda não está bem estabelecido como fazer esse segmento. Então, são necessários períodos longos de observação, muitas vezes a gente perde paciente durante esse segmento, ou como vai ser feito esse segmento, né? Eu vou pedir tomografia para esse paciente anualmente, a cada 2 anos, então não existe um consenso em como fazer o segmento adequado desses pacientes e quais os exames deveriam ser pedidos. Então, esse é um argumento que é usado também pelos grupos que defendem a cirurgia. Então, em relação à cirurgia, a gente pode fazer pela técnica convencional aberta ou por toracoscopia, que tem crescido bastante, e a gente já tem trabalhos mostrando alguns resultados superiores, como a gente vê, né, em várias áreas da cirurgia pediátrica, não só nas cirurgias pulmonares, mas que tem resultados estéticos melhores, tempo de internação e de intubação menor dor no pós-operatório, mas ainda são cirurgias que têm um tempo cirúrgico maior, a toracoscopia, em relação à toracotomia convencional, porque ainda existem muitos grupos que estão nessa curva de aprendizado, né? Então, a cirurgia vai ser um tempo mais prolongado. Em relação ao procedimento cirúrgico, também existe uma controvérsia na literatura em relação a fazer a lobectomia, que foi até uma discussão que teve no grupo outro dia, ou só uma ressecção
segmentar da lesão, a lesão poupadora do parênquima. Hoje é recomendado que se faça a lobectomia, pelos trabalhos da literatura, porque não existe uma possibilidade da gente conseguir delimitar muito bem a lesão no intraoperatório, saber exatamente o limite. Existe um risco de recorrência grande das lesões, com infecções e possivelmente até desenvolvimento de neoplasia. E a cirurgia poupadora, ela tem que ser reservada só para casos de doença bilateral. E aí se poderia tentar, se não, o indicado é fazer a lobectomia. Aqui só uma foto do intraoperatório, mostrando que é uma lesão produtora de muco. E aqui uma tabela que fala sobre a associação desses tumores com essas lesões malignas. Então, existem trabalhos que descrevem até 8,5% de associação, mas esse grupo de Minneapolis que estudou, eles têm uma casuística de 450 casos de tumores pulmonares na infância. O que eles observaram? Que, na verdade, não existe como fazer uma associação, porque podem ser duas lesões distintas, porque em muitos casos não é possível a gente distinguir qual é uma lesão maligna, já no pré-natal ou no período neonatal. Aquilo que a gente acha que é uma doença cística congênita pode já ser um tumor, que ele vai evoluindo. Os blastomas pleuropulmonares, eles têm 3 tipos, eles têm uma evolução progressiva, que é descrito na literatura. Então, pode ser que essa lesão que a gente interprete como malformação adenomatoide cística seja já um tumor. Então, não dá para saber, porque em muitos trabalhos que pregam isso de falar que a lesão cística pulmonar, ela tem célula maligna, ela tem componente, alguns grupos defendem que, na verdade, ela já era um tumor, não que ela virou um tumor, que ela tem esse potencial de malignização. Então, não existe ainda isso bem estabelecido pela literatura. Existe uma associação entre algumas lesões pulmonares e o carcinoma bronquialveolar, alguns trabalhos que mostram isso numa idade mais tardia em adultos, mas isso não é 100% de certeza, a gente não tem como fazer essa associação em crianças. Agora falando um pouquinho do sequestro pulmonar, que é essa massa de tecido pulmonar amorfo, não funcional, que geralmente não tem comunicação com a árvore respiratória, e o marcador dessa lesão é a irrigação através dos vasos sistêmicos anômalos. Ela se origina de um provável broto pulmonar acessório, ela está presente, corresponde a cerca de 10 a 30% das lesões congênitas pulmonares, pode ser intralobar ou extralobar. Intralobar, ela está dentro do lobo pulmonar, então a característica dessa lesão é que ela não tem uma pleura própria, ela está dentro do lobo pulmonar, mas ela é irrigada por vasos sistêmicos, e a drenagem dela também é para vasos sistêmicos, e extralobar quando ela está fora do lobo pulmonar, e ela tem uma pleura visceral própria. As lesões mais frequentes acontecem junto ao lobo inferior esquerdo e elas podem ser intraabdominais em 10 a 15% dos casos. Muitas vezes as intraabdominais, elas são um diagnóstico diferencial para neuroblastoma abdominal, porque elas estão localizadas ali próximo à glândula suprarrenal. Existe uma associação com hérnia diafragmática esquerda, importante, né? Sequestro pulmonar e hérnia diafragmática esquerda em até 15, 20% dos casos, e a associação de outras malformações com os enfisemas lobares, os extralobares, em até 45% dos casos. O diagnóstico, ele pode ser feito no pós-natal através do raio-x, mas é um raio-x geralmente inespecífico, e o diagnóstico de certeza é através da tomografia com contraste. Aqui também umas imagens de sequestro mostrando só a alteração da ecogenicidade do parênquima pulmonar, a gente vê aqui, que é um marcador da lesão no pré-natal, e aqui tem uma imagem super bonita do ultrassom mostrando aqui a aorta e o vasinho, né, o ramo da aorta irrigando a lesão pulmonar. Então, é possível fazer o diagnóstico diferencial dessas lesões no pré-natal em relação às lesões císticas pulmonares através do ultrassom com Doppler. Existem trabalhos, então, que mostram que essas lesões elas podem regredir espontaneamente, e uma das teorias é que acontece uma torção do pedículo, que pode acontecer uma alteração da vascularização, que faz com que essas lesões não se desenvolvam. Raramente elas podem causar hidropsia, e essa hidropsia pode ser tanto por um efeito de massa,
como por roubo de fluxo do vaso sistêmico, que rouba fluxo e leva a uma insuficiência cardíaca no feto, e também, quando associado à hidropsia e sem intervenção fetal, são geralmente lesões com prognóstico letal, e em todos os casos deve ser feito ecocardiograma e cariótipo para investigação de outras cromossomopatias. Então, a intervenção fetal, ela segue os mesmos princípios das malformações císticas pulmonares. Então, em geral, também é feito corticoide para ver se existe uma regressão da lesão. Não existe uma resposta tão importante como das lesões císticas. E nos casos de derrame, ascite, hidropsia, também pode ser tentado a toracocentese ou shunt tóraco-amniótico. Existem alguns trabalhos mais recentes que mostram a possibilidade de usar o laser para fazer a ablação desse vaso nutridor do sequestro e promover a regressão da lesão. São lesões também que atingem esse platô de crescimento entre 26 e 28 semanas e que tendem a diminuir de tamanho. Aqui só umas imagens de tomografia que mostram essa irrigação sistêmica, geralmente da aorta torácica. E também um assunto bastante controverso de pacientes sintomáticos versus assintomáticos. Nos pacientes sintomáticos, sempre indicada a cirurgia, que é a ressecção do sequestro ou do lobo acometido. E nos pacientes assintomáticos, existe, principalmente nos sequestros intralobares, que estão em comunicação com a via respiratória, a possibilidade de complicações que são infecções, hemorragia, shunt arteriovenoso e também o desenvolvimento de lesões malignas. Para lesões extralobares que não têm comunicação com a árvore respiratória, não acontece infecção ou pneumonia associada a essas lesões. Uma coisa muito importante de se lembrar é sempre quando for operar essa lesão, e principalmente lembrar que ela tem essa irrigação sistêmica e que em até 15 a 20% dos casos, mesmo ela sendo intratorácica, ela pode ter uma irrigação da aorta abdominal. Então, muitas vezes, isso é importante, fazer o controle vascular dessas lesões para que não ocorra uma hemorragia que pode ser incontrolável no intraoperatório. Então, a maioria dos grupos preconiza que seja feita a cirurgia dos sequestros intralobares, mesmo que assintomáticos, mas o grupo de Filadélfia, que também é um grupo que tem bastante experiência com medicina fetal, recomenda não operar os casos assintomáticos de sequestro extralobar, quando forem lesões pequenas, não císticas, porque são lesões que não têm comunicação com a via respiratória, que não causariam sintomas e não têm um potencial de transformação maligna ou de complicações. Então, esse grupo recomenda que não seja feita cirurgia para esses casos assintomáticos. E aí, uma outra coisa só que a gente tem que lembrar é que 15 a 40%, perdão, das lesões, elas podem ser o que a gente chama de lesões híbridas. São lesões que têm componentes das duas malformações, tanto componentes císticos, quanto um componente de uma massa mais sólida que recebe uma irrigação sistêmica. Então, é sempre importante a gente lembrar, quando a gente for abordar essas lesões, que mesmo a gente fazendo o diagnóstico de uma lesão e indo para operar uma lesão que seja cística pulmonar, essa lesão pode ter um componente de sequestro e pode ter uma irrigação sistêmica. Então, só é importante para a gente pensar nisso no pré-operatório, no intraoperatório. Pronto, acho que é isso. Me alonguei demais. Queria agradecer e terminar só com uma reflexão para a gente, porque eu acho que quando a gente se prepara para uma aula, a pessoa que mais aprende somos nós mesmos, né? A gente que está fazendo a aula. Então, para mim foi muito bom revisar alguns conceitos e pensar que muitas vezes a gente pensa no tratamento cirúrgico, a gente quer aprimorar algumas técnicas e a gente muitas vezes sugestiona as famílias para aquilo que a gente acha que é o mais importante. Mas que a gente tem que pensar primeiramente no paciente, focar no que é importante para a família e para o paciente, que cada um é de um jeito. Eu estou falando isso porque eu sempre fui a favor do tratamento cirúrgico, mas eu tive uma paciente que eu acompanhei durante 9 anos num outro hospital que eu trabalhava, que ela tinha uma lesão pulmonar, uma MAC, né, de lobo superior esquerdo de livro, que era uma lesão pequena, ela era uma paciente assintomática, e a mãe dela era enfermeira, ela sabia de todos os riscos, mas a mãe tinha síndrome do pânico. Então, mesmo conversando com a mãe, explicando dos riscos de infecção, dos riscos até de uma possível malignização, a mãe ela não queria operar de jeito nenhum.
Então, eu sempre fiz o segmento dela, eu pedi 2 tomografias, né, ao longo da vida toda, uma vez que ela teve uns sintomas, mas ela não teve um sintoma, ela não teve uma infecção. Ela era uma criança que tinha patologia, ela tinha adenoide, aumento de adenoide, mas ela foi uma criança que pelo menos até os 9 anos, depois eu parei de trabalhar, mas pelo menos até os 9 anos de idade ela não teve nenhuma infecção, e a gente foi acompanhando porque a mãe não queria operar. Então, a gente tem que pensar também que nem sempre a nossa vontade é o melhor para o paciente, né? E com respaldo na literatura, com um time de pessoas, né, conversando com pessoas mais experientes, a gente às vezes pode chegar no melhor resultado para cada paciente. Acho que é isso. Obrigada. Ela, obrigado. Você e a Ana nos brindaram aí com uma revisão assim espetacular, né? As duas revisões assim, acho que superaram todas as expectativas, né? Eu tinha visto alguns artigos da pra Ana, a Ana foi, debruçou em cima, e é o que você falou. Acho que vocês podem aprender, mas a gente aprende bastante também. Essas revisões são muito boas, né? Eu tenho certeza que o Dr. Pedro quer comentar alguma coisa sobre os tumores. Estou enganado, Dr. Pedro? Por favor, doutor Pedro. Comente, doutor Pedro. Estão me ouvindo? Não. Estamos. Sim. Bom, sobre tumores, não. Sobre tumores, eu não dou tanta importância ao aparecimento de tumores nas malformações adenomatosas císticas. Todos sabem a minha opinião, eu sou a favor de operar no recém-nascido, mas é por conta de outras complicações, né? Porque, com todo respeito, Rafaela, acompanhar um caso que não teve infecção não representa uma estatística válida, assim como não representa um caso que eu tive que em 6 meses teve 3 pneumonias no mesmo lugar, que é o lugar da MAC. Nenhum dos dois representa uma coisa significativa. Eu acho que é um caso de uma amostragem maior. O que eu queria falar é a respeito do desaparecimento, da cura da malformação adenomatosa cística no período gestacional. 87% desaparece a imagem da malformação adenomatosa cística, o que não quer dizer que a malformação desapareceu. O que ocorre é uma alteração da ecogenicidade do pulmão normal que se confunde com a ecogenicidade da lesão. E somente lesões muito pronunciadas, muito grandes, que são perceptíveis depois, no terceiro trimestre. Agora, quando esses bebês nascem e faz uma radiografia e não encontra nada, mesmo nesses que não encontrou nada no raio-x simples, 60% dos casos, a tomografia detecta a lesão. Então, o exame ouro para um caso que teve uma malformação diagnosticada no pré-natal é a tomografia pós-natal, no meu. Eu sou do grupo que defende a cirurgia precoce por todos esses dados que foram apresentados, mas a gente sabe que os casos mais jovens relatados de malformação de tumor foram aos 4 anos no gemelar, depois aos 6 anos em outra paciente, e a partir daí é que começa a crescer e cresce mais na segunda para a terceira década de vida. Então, eu acho que, em relação a tumor, um segmento adequado seria suficiente. Mas eu sou a favor da ressecção pela não cura espontânea no pós-natal, embora respeite trabalhos apresentados, mas eu acho que todos eles têm um certo viés e eu sou a favor da ressecção por não cura e possibilidade de complicações infecciosas associado a um menor número de complicações na cirurgia do recém-nascido. Então, eu acho que um argumento muito importante para mim também é o fato do desenvolvimento pulmonar.
que a gente tem até os 2 anos para fazer uma cirurgia em que a gente sabe que vai ter um crescimento do pulmão remanescente, que ele vai conseguir se desenvolver, e depois disso a gente acaba mudando a história natural, né, dessas lesões e do pulmão remanescente. Então, eu também penso assim, mas esse caso que eu falei, Pedro, não é que eu concorde, não, é que como a mãe não queria operar, acho que ela rezava tanto aí pro santo dela que realmente a criança ficou até os 9 anos sem ter uma infecção. E não era uma lesão tão pequena assim, era uma lesão que a gente via no raio-x. E realmente essa estatística que o senhor falou é porque às vezes tem algumas pessoas que acabam não pedindo a tomografia, né, porque o paciente é assintomático ou não consegue ver a lesão no raio-x, mas que é recomendado que mesmo nos casos em que fala sobre esse vanishing, né, essa lesão desaparecer, que sim, é recomendado que se faça a tomografia mesmo em todos os casos. Acho que eu que não deixei isso muito claro na apresentação, mas é uma recomendação, sim. Eu Rafaela, queria, doutor Pedro, só um minutinho, que tem duas perguntas aqui no chat. Eu acho que uma é para você, Ana Paula. A Bárbara está perguntando se no caso não evoluiu com enfisema intersticial pulmonar. Eu acho que é para você a pergunta. A hora que começou a expandir o pulmão, Aham. né? Eu fiquei com dúvida se não tinha Eu, MAC também ali, se não era tipo MAC, né? Se você puder sim, responder para a é, Bárbara. ah, eu acho assim que a imagem não me lembrava, pelo menos quando a gente discutiu, né, Gilson, não Uhum. lembrava aí um enfisema intersticial. As lesões eram muito assim arredondadas, muito císticas, né? Dava a É. sensação de que realmente era um acometimento até associado, a gente pensou até em MAC mesmo. Aham. Agora, são assim, são casos raros que a gente também aprendeu muito com ele, então falar 100% que era ou não, Não tinha pelo que como, eu né? vi de enfisema intersticial, pelo que a gente até já teve alguns casos que a gente discutiu no grupo de tórax, a imagem não era tão característica de enfisema É. intersticial. Essa foi a minha impressão. Tá. Ô, Rafa, e tem para você aqui também, deixa eu ver. Doutor Vitor está perguntando, o cisto broncogênico, alguma experiência com injeção de bleomicina por radiologista intervencionista e sucesso dessa modalidade? Alguém já fez injeção de bleomicina para cisto broncogênico? Abraço, doutor Vitor também. Então, Vitor, eu não tenho experiência, mas conheço um grupo aqui de Campinas que já fez injeção de OK-432 para tentar esclerosar esse cisto, mas não teve uma resposta satisfatória. Foi até um caso que depois eu operei na maternidade aqui em Campinas, mas não teve uma resposta satisfatória e ainda existem já na literatura, quando eu fui ler sobre isso, tem alguns relatos de casos, mas ainda não um número suficiente para propor isso como um tratamento, pelo menos até onde eu sei. Uhum. Obrigado, doutora Rafaela. Desculpa eu estar desaparecido aí, doutor Gilson, porque a minha câmera acho que pifou, mas eu não poderia aí deixar de participar dessa excelente reunião, porque o senhor sabe, clínico, intensivista no meio de cirurgião sempre aprende alguma coisa, né? Sempre bom ouvir, doutor Vitor. Um abraço, viu? Muito obrigado e parabéns pelas apresentações. Obrigado. Obrigada, doutor Vitor. Doutor Pedro, o senhor queria complementar? Eu cortei a hora que o senhor estava. O senhor queria complementar alguma coisinha? cumprimentar a Rafaela, a aula foi brilhante, abrangeu é um tema extenso, a apresentação foi brilhante, abrangeu praticamente tudo dessas malformações. Parabéns. Obrigada, doutor Pedro. Muito obrigada. Então, tá bom. Se alguém quer comentar mais alguma coisa? Gente, então, Agora, queria agradecer eu vocês de novo, Rafa, Ana, mais uma vez. Eu sei o quanto vocês se dedicaram e quanto que isso dá um pouquinho de preocupação para a gente, né, da gente querer fazer, mas foi amplamente superado as expectativas. Acho que todo mundo ficou muito satisfeito. Obrigadão para Muito vocês duas mais obrigada. uma vez, viu? Doutor Pedro, Eu que agradeço, doutor grande abraço Gilson. para todos vocês. Obrigada também, Obrigada, um abraço. Abraço abraço para para todo todos. mundo. Obrigado. Tchau. Tchau.